Graças pais e irmãos, já iniciando o culto hoje de adoração ao nome do Senhor e de gratidão, Começando em 2021 com gratidão a Deus por muitas bênçãos concedidas em 2020. Que muitas bênçãos venham sobre nossas vidas em 2021. Que seja uma nova história 2021. Desde já, feliz ano novo para todos os irmãos que estão ligados, conectados aí nas redes sociais. E vamos ver uma mensagem do livro de João, no capítulo 14 de João, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque vou para o Pai. Tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até o versículo 13. Então, uma mensagem muito bonita, essa mensagem. E quanta fé falta na vida das pessoas a cada dia. Quantas pessoas passaram nessa virada de ano, talvez, ou ano de 2020, procurando se refugiar em algo supérfluo, e muitas vezes não encontrou refúgio, não encontrou a solução. E eu fico observando o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a luz, a palavra de Deus, ela é a base da vida. E aí a gente vê aqui Filipe. Jesus fala para Filipe: eu estou tanto tempo com vós, e você pergunta para mim: mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E quantos de nós
beneficiados das grandes bênçãos de Deus na nossa vida? Quantas bênçãos nós recebemos? Quantas bênçãos Deus honra a nossa vida o ano todo? Eu cheguei a comentar com muitas pessoas em relação à questão da gente, dessa questão de gratidão a Deus. A gente, muitas vezes, somos hipócritas, porque Deus dá 365 dias, e às vezes queremos ter gratidão apenas um dia, 2 dias, Natal, virada de ano. Todo dia é dia de gratidão a Deus. Todo dia é dia de agradecimento pelos grandes benefícios de Deus, pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as bênçãos, pelo ar que respiramos. Porque a misericórdia de Deus, ela não falha. Nós falhamos, nós distanciamos desse Deus, nós somos negligentes com esse Deus, mas esse Deus, Ele é firme, esse Deus, Ele é fiel. Todo dia, esse Deus, Ele está do nosso lado, do lado da nossa família. Todo dia esse Deus, Ele manda o sol, o ar para você respirar, e muitas conquistas, que tudo que você conquista, e você está nadando nessas conquistas, elas não pertencem a você, pertencem a esse Deus que proporcionou esse bem-estar da sua vida, da minha vida, da nossa vida, e nós não estamos dando, não somos gratos muitas das vezes. Todo dia é dia de gratidão a Deus. Vamos louvar? O louvor é adorar a Deus, né? Um louvor muito bonito, uma canção do Paco, muito bonito. Deus abençoe. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os teus olhos espirituais, para que eu possa ver a semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Correr para o mundo
altar do Senhor, entregar o caminho ao Senhor a cada dia, entregar nossas lutas, nossas dificuldades, descansar no Senhor. Isso é a base. Não está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória a Deus. Seja a glória, seja o domínio, Senhor, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. nossa alma nem querer esse Deus. Que a nossa alma cada dia entender que se esse Deus nós não estamos perdidos,
Estamos sem direção sem esse Deus. Porque esse Deus nos deixa bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse Jesus é a verdade. Esse Jesus, ele é o caminho. Não vamos para lugar nenhum, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz. Convido que a gente chegue para cantar nossos louvores. A gente vai continuar essa adoração, adorando assim o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor, ele merece esse louvor, ele merece essa glória, essa exaltação. Daqui a pouco a gente vai ouvir a pregação, a mensagem da palavra de Deus, onde você vai escutar essa palavra, se alimentar da palavra de Deus. Os irmãos da graça atrás, amém? Louva ao Senhor com o hino Maranata. Minha luz
ofertas de amor. Venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar, como oferta de E que a cada dia eu queira estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia você queira estar ao lado do Senhor. Que todos queiram estar do lado do Senhor. E que a cada dia o mundo possa entender que Ele é a base, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a gente vai ver a pregação agora com o missionário Hermes, mas a gente vai orar, né? A gente vai fazer oração aqui, pedindo a Deus assim, que Deus assim venha dar graça sobre nossas vidas, e assim pelo pregador, pela mensagem que vai ser transmitida para você que está aí conectado nas redes sociais. E que o Senhor, né, a cada dia, nós temos esse desejo de estar ao lado do Senhor, né? Vamos orar por você que está aí do outro lado, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, e desde já, Senhor, nós queremos te agradecer por tão grandes bênçãos, ó Pai, concedidas durante todo o ano de 2020. E desde já, Senhor, queremos interceder
pedir por todas as vidas, todas as famílias, todas as pessoas, ó Pai, que estejam, ó Pai, necessitando desse amor, que estejam, ó Pai, precisando, ó Pai, desse perdão, que venham entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa abençoar, Pai, tirar todo o desembaraço de suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que 2021 seja um ano abençoado, que 2021 seja um ano de salvação, em nome de Jesus. Quero saudar a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos que nos acompanham agora nesse momento ou em outro momento, esteja acessando essa transmissão deste culto, que Deus abençoe a sua vida maravilhosamente, ricamente, com toda sorte de bênção. Hoje nós nos propomos estar falando, estar refletindo, estar compartilhando com os irmãos sobre uma vida nova para um ano novo. Às vezes, quando chega nessa época, hoje é 2 de janeiro, iniciando assim o ano 2021, e sempre quando chega nessa época, no final do ano, passar de ano, as pessoas começam a fazer projeções, começam a fazer expectativas, e começam a levantar alvos e propósitos para a sua vida, no intuito de fazer algumas melhorias em relação à sua própria vida. Na verdade, nós temos expectativas de melhor. Logo que esse ano de 2020 foi um ano muito conturbado, com toda essa pandemia, que na verdade não está tão no final assim como muitos dizem. Mas existem expectativas de melhoras para esse ano, de que as coisas desenvolvem da melhor maneira possível para o melhoramento da nossa vida. E normalmente nós fazemos propósitos com a nossa própria vida, querendo exatamente experimentar coisas melhores para a nossa família, nosso trabalho, na nossa área emocional, relacional, seja lá qual for. Nós levantamos propósitos de melhora e queremos sempre coisas novas. Nós temos essa expectativa, só que na realidade nunca haverá coisas novas se nós não tivermos atitudes e hábitos novos em que possamos implantar na nossa vida. Eu quero usar o texto de Jeremias 29, versículo 8 ao versículo 11, em que a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor do universo, Deus de Israel, avisa: quem sabe dos meus planos para vocês sou eu mesmo, planos de bem, e não são palavras de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz. Feche seus olhos, quero orar por você. Querido Pai, nós te damos graças pela tua palavra e apresentamos diante de ti, ó Deus, ó Pai, cada vida que tem acesso a esta palavra. Ó Deus, vem com o teu Espírito Santo, ó Pai, realizar transformações necessárias na vida de cada um. Ó Deus, vem fazer a tua vontade e estabelecer o teu querer nas nossas vidas, na vida de muitos. Ó Deus, te dou graças por tudo, Pai. Rogo, Pai, que o teu Espírito tome total direção e controle sobre aquilo em que se propõe esta palavra. Ó Deus, abençoa cada vida, ó, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se queremos experimentar coisas novas, precisamos ter atitudes novas, ou atitudes diferentes, atitudes positivas em relação à palavra de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos observar na nossa vida é exatamente a nossa conexão com Deus. Não adianta você ser uma pessoa próspera, não adianta você ser uma pessoa em que conquiste muitas coisas neste mundo, que adquira muita coisa neste mundo, se a sua vida é com Deus, se a sua conexão com Deus, a sua relação com Deus é uma relação defeituosa. Então a primeira coisa que precisamos observar na nossa vida é exatamente como é que está a minha relação com Deus. Como é que está a minha conexão? Como é que está a minha conexão com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Jeremias, ele diz o seguinte, lá 29, versículo 13 e 14. Diz: vocês me procurarão e me acharão
quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias está dizendo: olha, nós achamos a Deus, nós limpamos essa conexão com Deus quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Deus se faz deixar achado por nós. Conexão é exatamente aquilo que faz a ligação entre duas coisas, faz a união entre duas coisas. Muitas vezes essa nossa conexão com Deus ela está interrompida. Jesus ele até falou, ou melhor, Paulo ele até falou, em que nos últimos tempos os homens maus dos últimos tempos é como se eles vão ter comichões nos ouvidos. Ou seja, os ouvidos estão entupidos, não escutam, estão surdos. Não escutam. Então muitas pessoas, a sua ligação com Deus está interrompida pelo quê? Pelo pecado. Jesus ele disse no texto que até que o irmão leu hoje, 14:6, que Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é exatamente a conexão necessária entre nós e o nosso Pai. O nosso pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus ele veio exatamente nos religar a Deus, trazer o acesso de volta a Deus. Jesus ele é o caminho, Jesus ele é o meio exatamente de nos achegarmos à presença de Deus. Mas como é que nós podemos aumentar essa nossa conexão com Deus? Como é que nós podemos nos aproximar mais de Deus? Lá em Filipenses 3:7-9 diz assim: mas os que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, pois do que isso considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como estercos para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo ele diz o seguinte: olha, eu já considero tudo aquilo que eu tinha como perda, para que eu possa conquistar a riqueza que está em Cristo Jesus. Precisamos desenvolver em nós uma aproximação, intimidade nessa relação para com o nosso Deus. Você só vai desenvolver uma aproximação, intimidade com Deus no próprio instante em que você tiver a consciência plena de quem é você. Você é filho de Deus, porque Deus deu o poder a todos que o receberam de se tornar o quê? Filhos de Deus. Quando você entende exatamente a sua filiação com Deus, quando você entende que Ele é seu Pai e você é seu filho, e você entende essa relação entre pai e filho, você entende essa aproximação com Deus. Só que para nós nos relacionarmos com Deus, é preciso a gente conversar com Deus. Já viu pessoas que estão no mesmo teto e que parece que estão intrigados, um fala com o outro, um passa pelo outro, um dia por dia, boa tarde, boa noite, não dá nem olho, não dá nada. E ele está ali. A pessoa está lá sentado na sala, no sofá lá sentado, você passa, parece que não existe ninguém ali. Ignora completamente a presença daquela pessoa. E às vezes nossa relação com Deus parece muito com isso. Deus está ali, disposto, todo instante, todo momento. Só que tomamos as decisões da nossa vida, nós não consultamos a Ele, não perguntamos a Ele, não damos nem a mínima para Ele. Ele está ali, mas nós ignoramos completamente a sua presença. Precisamos aprender a ouvir.
precisamos ouvir. Mas preste atenção, você recebeu 2 ouvidos e uma boca. Você precisa ouvir mais do que falar mais, escutar mais. Aí você me pergunta, mas como é que Deus fala? Como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que Deus, sabe, Ele traz uma palavra para nós? Deus nos fala através da palavra dele. A Bíblia Sagrada, Deus fala através da sua palavra. Às vezes ficamos orando a Deus, fala comigo, mas você não abre a Bíblia para que Deus fale com você. Você não escuta a sua voz e quer que Deus fale, mas não te direciona os seus ouvidos, a sua voz. É bem verdade que Deus também fala por pessoas. Deus fala por circunstâncias que estão à nossa volta. Às vezes nós passamos por dor e por sofrimento, às vezes por questão disciplinar de Deus. Consequências, muitas vezes, das nossas más decisões, nossas más atitudes. Mas também Deus usa circunstâncias que estão à nossa volta para também moldar a nossa vida, o nosso caráter. Deus nos fala também por manifestações sobrenaturais. Deus fala através de sonhos, visões, discernimentos. Deus também nos fala através dessas coisas. Mas Deus fala principalmente através do seu Espírito que Ele deixou em nós. Ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o meu Espírito para estar convosco todos os dias da vida de vocês. Deus fala a nossa vida. Jesus, ele disse o seguinte lá em João, falando da mulher samaritana, João 4, 13, 14. Jesus fala: ó, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água que jorrará para a vida, eterna. Lá em Lucas 10, 41, Jesus falando a Marta, ele disse: ó, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tomada. No momento em que nós desenvolvemos, nós abrimos nossos ouvidos, nós abrimos o nosso coração, nós limpamos esse canal do relacionamento com Deus, nós não queremos outra coisa. Promessa de Deus lá para a mulher samaritana aqui, algo que jorraria no seu interior. Existe uma vida em Deus, existe algo em Deus em que nada nesse mundo não faz mais nenhum sentido, nada mais importa quando nós descobrimos o Deus em que nós servimos. Se queremos viver uma vida nova, para um ano novo, nós precisamos buscar o equilíbrio das nossas emoções. Salmos 42, versículo 11 diz assim: ó, porque está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Devemos ter bastante cuidado com as nossas emoções. Existem muitos inimigos em que atrapalham exatamente a nossa vida, como medo, ansiedade. E Jesus já também tinha dito: olha, lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Você precisa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio das suas emoções. Às vezes deixamos ser levados pela tristeza, pela mágoa, pela frustração, pela timidez.
a própria incredulidade diante das situações da vida, a procrastinação, porque sempre deixamos para depois aquilo que poderíamos fazer em determinado momento. Se nós queremos ser pessoas equilibradas emocionalmente, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer exatamente a nossa humanidade. Lá em Gênesis 18, 27, diz o seguinte: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito usado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó, não passo de cinza. Bom, nós precisamos entender a nossa história de vida. Nós precisamos entender as nossas limitações, os nossos erros, compreender a nossa própria vida, entender quem nós somos, de fato, de verdade. Porque muitas vezes a gente fica só sendo frustrado porque nós não somos aquilo que queríamos que fosse. Aí vivemos uma vida frustrada, traumatizada, porque a gente quer ser uma coisa que na verdade nós não somos isso. A nossa história de vida, as nossas, o nosso potencial não é isso. Às vezes a pessoa diz: ah, você é o que você quiser ser. Não é. Não existe isso. A frase parece ser muito bonita, soar muito bonito, né? Da pessoa de conquistar, de ser grande, de ser alguma coisa. Mas você não é o que você quer ser. Você tem que ser aquilo que você foi projetado para ser. Aquilo que você foi criado para ser. Se você quer ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, você precisa compartilhar aquilo que está no seu coração. Você precisa compartilhar aquilo que está dentro do seu coração, primeiro para Deus. O salmista no Salmo número 30, versículo 10, ele diz o seguinte: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Sê tu o meu auxílio. Irmão, precisamos abrir nosso coração para Deus. Precisamos falar para Deus aquilo que está dentro do nosso coração. Também precisamos compartilhar com pessoas. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração do justo é poderosa e eficaz. Evidentemente, a gente precisa ter muito cuidado para que nós abrimos o nosso coração. Mas o que a palavra está dizendo é o seguinte: quando você abre o coração para a pessoa certa, você é curado das suas emoções, daquilo que está em seu coração. Se queremos ser pessoas equilibradas emocionalmente, precisamos mudar a nossa dispensação mental, os nossos pensamentos. Filipenses 4,8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Precisamos monitorar aquilo que nós jogamos na nossa mente. A nossa mente, a Bíblia, Jesus disse que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que ocupamos exatamente a nossa mente. Em João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e destruir. Jesus já vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Precisamos mergulhar exatamente o nosso coração nessa abundância de Deus. Precisamos mergulhar a nossa vida naquilo que Deus tem para nós. Se queremos ser pessoas bem equilibradas emocionalmente, precisamos resistir às investidas do diabo. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele diz: olha, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele vai fugir da vida de vocês. Às vezes tem pessoas que parecem que o que mais parece é que
pede diálogo, por favor, lhe atende. Ele caminha em direção à tentação. Se queremos ser pessoas equilibradas emocionalmente, precisamos ser um canal de cura para os outros. Olha o que é que diz em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Interessante isso. Nós somos curados, nós somos tratados por Deus na proporção em que nós dispomos de ser exatamente o veículo de Deus para tratamento na vida de outras pessoas. Deus nos consola, Deus trata da nossa vida para que possamos tratar da vida de outras pessoas. Mateus 11, 29. Jesus ele disse o seguinte: olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Precisamos, irmãos, colocar nossa confiança inteiramente no Senhor. Jesus ele faz o convite: olha, venham a mim, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Se nós queremos viver o novo de Deus, precisamos observar as nossas relações familiares. Deus quer que nós vivamos relações familiares saudáveis. No Salmo 112, versículo 2, ele diz assim: ó, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Deus ele tem um propósito dentro da nossa geração. Deus tem um propósito dentro da nossa família. Mas para isso precisamos observar exatamente quais são os princípios de Deus dentro da família. Qual é o nosso papel dentro da família, como filho, como esposo, como esposa. Efésios 5, 22 ao 33 diz assim: mulheres, sujeitem aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame suas mulheres como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios 6, 1 ao 4, assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra de Deus traz princípios exatamente para esse tipo de relação. Papel da
mulher, papel do marido, papel dos filhos. Só que ela fala com bastante clareza com relação à dissolução do casamento. Malaquias 2,16 diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Efésios 5,31 diz assim: por esta razão o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Os dois serão uma só carne. Outra observação que precisamos fazer exatamente com relação às relações dentro do casamento. Hebreus 13,4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A necessidade que existe do casamento ser sem mácula, a ausência do adultério dentro do casamento, a fidelidade entre ambas as partes. Em 1 Coríntios 7,5 diz assim: não se resumem não se recusem um ao outro, exceto por luta com sentimento, e durante certo tempo para se dedicar à oração, pois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Lá nos Salmos 68, versículo 6, assim: Deus dá um lar ao solitário e liberta os presos para a prosperidade, mas aos rebeldes vive em terra árida. Josué 24,15 diz assim: se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir, aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa, a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos ter uma posição firme em relação à nossa casa. Não adianta o meu filho ele ser um médico, um advogado, uma pessoa bem-sucedida na sociedade e depois ele ir para o inferno. Não adianta eu dar uma boa educação, uma boa criação para o meu filho e ele ter uma vida próspera, uma boa posição na sociedade, se ele não servir a Deus, se ele não tiver um coração voltado para Deus, se no final da sua vida ele não tem a certeza de uma vida com Deus. Não adianta uma vida sem a verdadeira vida. Não adianta viver uma vida longa aqui nessa terra se não caminhar com Deus, se não andar com Deus. Devemos ter bastante cuidado com nossa casa. Ter a posição que teve Josué. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, se queremos viver uma vida nova, nós precisamos ter bastante atenção em relação às nossas relações afetivas. Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 7, diz assim: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Eu quero trazer aqui uma pequena palavra para os jovens, pessoas que não são casadas. Quando você for fazer uma escolha em relação à pessoa em que você quer entregar o seu coração,
e você quer passar o resto da vida com essa pessoa, você precisa consultar qual é a opinião de Deus em relação a essa pessoa. Qual a opinião de Deus em relação a esse relacionamento? Qual a opinião da sua família em relação a esse relacionamento? Qual a opinião dos seus líderes, dos seus mentores espirituais em relação a essa escolha que você quer fazer? Porque os dias em que nós vivemos, irmão, precisamos ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado. Existem muitos lobos com pele de ovelhas. Às vezes dizemos assim: não, basta você escolher uma pessoa da igreja. Nem toda pessoa que está dentro da igreja, ela não implica dizer que é uma pessoa que serve a Deus, que tem um coração voltado para Deus. Evidentemente, quando você vai buscar fora da igreja, o negócio já está errado. Porque a Bíblia fala do jugo desigual. Cláudio Duarte diz: olha, o macumbeiro tem que casar com o macumbeiro, né? O católico tem que casar com o católico, né? O espírita tem que casar com o espírita. Porque não faz sentido. Você vem para o culto, né? E o seu cônjuge vai para a festa, né? Vai para a vaquejada. Não tem sentido você quer ir para o acampamento da igreja e o seu cônjuge vai, né, para o blocozinho, abadá, o negócio abadá, mas não conhece muito sobre essas coisas, né? Então, assim, o cara vai para um lado e o outro vai para o outro, né? Um vai para uma direção, outro vai para o outro, né? E é isso que a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Vai dar problema, vai dar dificuldade. Você já está entrando num negócio que está fadado à falência. A sabe que não vai dar certo, vai dar problema, vai dar confusão, vai dar briga, né? Vai dar desentendimento. E não é esse o projeto de Deus para o relacionamento. Só entra muito naquela síndrome, né? De Romeu e Julieta, daquele negócio fantasioso, né? Do príncipe encantado. Ainda tem aqueles problemas ainda que acontecem muitas vezes com o jovem dentro da igreja, que é, né, a síndrome do salva-vida, né? Porque a pessoa está passando pelo problema, dificuldade, tudo, aí você começa a querer ajudar a pessoa da dificuldade emocional que ela está passando, aí acaba se relacionando, tendo um relacionamento, né, dentro daquele problema, né, problema que é causado. Quantos e quantos pastores e líderes hoje que têm caído espiritualmente, né? Chega, vai aconselhar a mulherzinha, né, que está passando, que vive sendo traída pelo marido, aquele negócio, uma fragilidade, né? Vamos ver, né? Já era, né? Já esculhambou tudo. Mas precisamos ter muito cuidado com o nosso orgulho. Quando você vai escolher essa pessoa, tem que cuidar com o seu orgulho. Existem pessoas que colocam um patamar muito alto. Não quero uma pessoa assim, 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 que ela não é nem a metade do que ela exige para que a outra pessoa seja. A pessoa não é e quer que o outro seja, né? A pessoa quer casar, né, com uma modelo assim, né? E o cara, né, o cara feio, feito a peste, né? Nunca vai se casar na vida. Nunca vai se casar. Não quero uma pessoa assim, intelectual, que você acaba burro, feito a peste, né? A pessoa, sabe, não tem a mesma noção, né? A mesma noção das coisas. Por quê? Porque coloca assim o seu orgulho, sabe? Não, só quero uma pessoa assim assada, né? A pessoa coloca um patamar muito elevado. E muitas vezes você tem que, dentro do relacionamento, você tem que ter uma visão. Isso é uma visão particular minha, né? Você tem que ter uma visão de empreendimento, sabe? Você tem que ter um empreendimento. Essa pessoa aqui, ela é porque você tem que olhar exatamente como algo que precisa ser esculpido, sabe? Porque existem pedras preciosas em que você olha assim toda deformada, mas você sabe que ali tem valor. Ali, se for trabalhado, ali tem valor, ali dá resultado. Só que tem um bolão de barro, não tem o que você faz, você bate, o bicho não sai
Então a pessoa precisa ter muito cuidado com os encantamentos, com essa paixão, né? Com essa paixão, né? Você olha para uma pessoa e diz, rapaz, que negócio medonho. Só que quando você passa assim uns 2, uma semana, você olha, só que eu não ouvi mesmo aquilo ali mesmo. Né? Não sei qual notícia foi essa que deu na cabeça, né? E aí muitas vezes é o que acontece com pessoas que se apaixonam, sabe? Daquela primeira vista, aquele negócio, né? Aquele negócio todinho. E depois se decepciona, porque não é bem aquilo, né? E outro problema que muitas pessoas às vezes é uma espiritualidade exacerbada, um negócio assim, isso é crente demais, é um negócio não é bom, não me toca, não sei o que, vai lá, né? A enfrentar dificuldade, né? Por quê? Porque relacionamento de pessoas é relacionamento humano, né? Não é relacionamento assim, do anjo, do negócio assim, é relacionamento humano. Só que a pessoa tem uma espiritualidade que afasta as outras pessoas de se aproximar dessas pessoas, delas. Às vezes a timidez, né, que paralisa muitas vezes, impede muitas vezes você a chegar um ao outro. E eu quero trazer aqui alguns conselhos com relação exatamente para que tenhamos uma relação saudável, tanto de casal como a relação humana, a relação com outras pessoas. Né? Se você almeja, se for para você ter, né, uma relação afetiva com outra pessoa, com as outras pessoas. A primeira coisa que precisamos fazer é exatamente estar pronto para escutar o outro. Lá em Tiago 1,19 assim: meus irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Já citei, nós temos 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos. Pessoas que vão se comunicar com outras pessoas, sabe, eu fico besta. Você fala um cara de outra pessoa, e quando a pessoa abre a boca, parece que a pessoa não escutou nada daquilo que você disse. Sabe, parece que entrou no ouvido, saiu outra pessoa, ela fala tudo o contrário daquilo que você estava dizendo. Não entendeu nada. Por quê? Porque ela não escutou. Ela não escutou, sabe? Porque ela já estava com um pensamento calcificado, sabe? Cristalizado ali já. Né? E não está pronto para ouvir. Que a palavra às vezes você precisa ouvir. Ouvir uma alma que eu tenho tantas situações em que eu estava irado com a pessoa. E já estava preparado para dizer arruma de qual a pessoa. Rapaz, eu vou dizer, mas eu vou dizer essa pessoa. Aí quando eu ia no caminho, eu dizia, não sabe uma coisa? Eu vou ouvir primeiro. No lugar de eu dizer um cara de coisa, eu vou dizer só assim, o que foi que aconteceu? Né? O que foi que aconteceu? Eu digo o que foi que aconteceu, né? Mas na minha cabeça, eu logo dá uma exclamação, uma pessoa dizer logo um cara de coisa, eu sou irresponsável, eu sei, porque você faz um negócio desse. Aí quando eu chego aqui assim, eu falo, o que foi que aconteceu? Aí a pessoa começa a contar a sua versão, contar toda a sua história e tudo, né? Aí o burro começa a chorar, né? Com a situação, né? Com a situação da pessoa, né? Mas por quê? Porque para ouvir, né? O que a Bíblia nos aconselha dentro do relacionamento do casal, né? Está lá, aconteceu o problema, então vou escutar primeiro o que é que essa pessoa tem a dizer, escutar a versão dessa outra pessoa antes de eu dizer qualquer coisa. Segundo ponto, as pessoas dão valor próprio ao cônjuge, dá valor próprio a outra pessoa. Filipenses 2:3 diz assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando o outro superior a si próprio. O grande problema dentro dos relacionamentos é exatamente quando nós somos egoístas, só pensamos em nós mesmos. Não pensa exatamente no bem do outro, não pensa na necessidade do outro, só pensamos na nossa própria vaidade, no nosso próprio orgulho, no nosso próprio bem-estar. Não pensa no bem-estar do outro, não valoriza o outro. O que a Bíblia nos ensina aqui, dentro do relacionamento, precisamos valorizar exatamente o outro. Terceiro ponto, nós precisamos ser agradecidos, pessoas agradecidas. Colossenses 4:2 diz assim: ó, dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos. Gratidão. E gratidão, a gente sabe muito bem que é uma qualidade escassa. Né? Jesus cura 10 leprosos e
vem para agradecer. Só um, de 10, nenhum. Então é algo em que precisamos cultivar exatamente esse coração grato à atitude e à ação da outra pessoa. Quarto ponto, para nós investir em nossos relacionamentos afetivos, nós precisamos confessar uns aos outros. Tiago 5,16 assim: portanto, confessem seus pecados aos outros e orem pelos outros e serão curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quinto, afirme o valor do relacionamento. 1 João 3,16 assim: Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O relacionamento que Jesus ele traz para nós é o relacionamento abnegado, negar-se a si mesmo. Olha só, Jesus está falando aqui exatamente do nosso relacionamento de irmão, de entre um e outro. Ele está dizendo o seguinte: da maneira que Jesus entregou a sua vida para nos resgatar, para nos salvar, porque Ele se importou com nós que recebemos essa vida de Jesus, precisamos fazer a mesma coisa com as outras pessoas. As outras pessoas do nosso relacionamento têm que sentir em nós que nós estamos dando a nossa vida por elas. Não se importando conosco mesmo, mas se importando com o outro. Não é o pirão sendo pouco, não é? A farinha sendo pouco, meu pirão é maior. Você vai, não, deixa para lá, tá? Desejo melhor para o outro. 1 Coríntios 13, 4 ao 7 assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo vê, tudo espera, tudo suporta. Sétimo ponto, nós precisamos criar um ambiente saudável. Gálatas 5, 13. E sensível uns aos outros, mediante o amor. Oitavo, haja como se fosse somente uma pessoa. Marcos 10, 8 diz assim: eles já não são dois, mas sim uma só coisa. Precisamos investir na linguagem do amor do outro. A linguagem mais comum são palavras de afirmação, presentes, carinho, tempo de qualidades, atos de servir ao outro, de fazer alguma coisa para o outro, atitudes concretas em relação a outra pessoa. Lá em Mateus 22, 39, diz assim: Jesus diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Se nós queremos experimentar uma nova vida em Deus, precisamos observar a nossa missão de vida. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O que foi que Deus planejou para a minha vida? O que é que Deus quer que eu faça? O salmista, o salmo de número 92, versículo 5 diz assim: como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundas os teus propósitos. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Bom, Deus nos criou
para nós praticarmos boas obras. Deus nos chamou para uma missão de vida. O chamado de Deus para nós não é apenas para que a gente seja mais um no meio da multidão. Não, Deus nos chamou para nós fazermos a diferença com a nossa vida, com os recursos que Ele tem nos concedido, com os talentos que Ele tem nos concedido. Deus não vai exigir nada de você, sem antes Ele não tenha lhe dado primeiro. Mas alguma coisa Ele lhe deu, alguma coisa Ele confiou a você. Deus não nos dá exatamente apenas para nós juntarmos para nós mesmos, mas para sermos veículo de bênção para a vida de outras pessoas. Jesus, o princípio que Jesus nos ensina a sua palavra é exatamente servir. Jesus, perto da sua morte, Ele pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos, mostrando exatamente o exemplo para os seus discípulos. O que é que eles precisavam fazer? Eles precisavam ser úteis, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós não somos cópia de ninguém. Você não é para ser igual a ninguém. Você é para ser você mesmo. E Deus Ele quer te usar no contexto em que você está inserido, aonde você está implantado. É no lugar em que Deus te plantou que Ele quer que você floresça, que você frutifique. Não, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse. Não é o se você tivesse, é o que você tem. Porque para Deus não importa o muito ou o pouco, não importa para Deus, porque o muito ou o pouco nas mãos dele Ele faz maravilhas. Tinha apenas um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Quando aquele que é tão pouco para 5.000 pessoas, ou 5.000 homens, quando é colocado nas mãos de Jesus, se transforma em um milagre, se transforma em algo extraordinário. E é exatamente esse princípio que a palavra de Deus apresenta para nós. Quando nós colocamos na mão do Senhor o pouco que nós temos, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar e imaginar. O nosso Deus ele é todo poderoso. Irmãos, se nós olhamos para os personagens da Bíblia, Davi, Moisés, Jacó, Abraão, Jeremias, Gideão, Sansão, grandes homens de Deus, irmãos, esse pessoal é recheado de tantos e tantos defeitos. Pessoas que fizeram coisas horríveis. E Deus usou essas pessoas. Mas foram pessoas em que abriram seu coração para o Senhor. E deixaram que Deus moldasse, transformasse a sua vida. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Ele disse: olha, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os doentes. Não importa a nossa condição, não importa a nossa capacidade, não importa, sabe, não importa aquilo que nós temos, o que importa é exatamente o nosso coração voltado para Ele. Não importa o nosso grau de influência, o que importa é exatamente se a nossa vida está entregue nas suas mãos. Romanos 14:2 diz assim: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Porque se fosse pela presença de pessoas perfeitas, nada tinha sido se concretizar. Mas é porque o Deus é poderoso para transformar o coração e a vida do homem que se entrega completamente nas suas mãos. Irmãos, só existe 2 perguntas em que precisamos responder para Deus. Existem 2 perguntas que no último dia Deus vai fazer para nós. E a primeira pergunta que Ele vai fazer para nós é o que nós fizemos em relação ao seu Filho. Porque nós não somos salvos, não é pelo que nós fazemos de bom, não é pela nossa bondade, não é pela nossa capacidade, é pelo mérito de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus. E a grande diferença existe aquelas pessoas que recebem o perdão de Deus e que aceitam o sacrifício de Jesus pelos seus pecados, e tem as pessoas que rejeitam. O homem será condenado não é pelos seus pecados, o homem será condenado
si que vai condenar o homem. Porque Jesus perdoa todos os nossos pecados. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas muitas pessoas têm virado as costas para Deus, têm rejeitado o amor de Deus, têm rejeitado o perdão de Deus. E a segunda pergunta que você vai ter que responder para Deus é o que você tem feito com aquilo que Ele tem concedido. É o que você tem feito com aquilo que Ele deu a você. Como foi que você usou os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos? Como foi que você usou tudo aquilo que Deus lhe deu? Como foi que você usou? Usou para a glória dele? Usou para o reino dele? Ou você agarrou todas essas coisas apenas para si? Apenas para o seu benefício próprio? A nossa eu vi uma frase que dizia que a impressão sem a expressão causa depressão. Quando você usa os seus recursos apenas para impressionar as pessoas, apenas para chamar a atenção para si, e não traz nenhum benefício para o outro, e não usa para o benefício do outro, para o bem do outro, isso é algo que apodrece dentro de si. E nessa noite possamos tomar uma decisão de ser fiel a Deus dentro do nosso relacionamento com Deus, ser pessoas equilibradas emocionalmente, pessoas em que têm um relacionamento familiar saudáveis, pessoas em que têm um relacionamento sincero, verdadeiro com Deus, e disposto a cumprir a nossa missão aqui nessa terra, de servir uns aos outros. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, querido Pai. Glória, honra, força, poder, majestade, seja dado para todos sempre. Deus, eu te dou graça pela tua palavra. Te dou graça por esse momento que estamos aqui, Pai. Ó Deus, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Ó Deus, seja com cada pessoa, Deus, o que esteja nos ouvindo, o que irá nos ouvir em outro momento. Que teu Espírito Santo, Deus, haja nesse coração, nesta vida. Ó Deus, trazendo salvação, trazendo, ó Pai, transformação e mudança de vida. É o que eu te peço, por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos assim agradecer a todos, né, que estiveram conosco, né, que Deus abençoe ricamente, maravilhosamente, né, um grande abraço para a minha esposa, né, para a nossa filhinha em casa, que Deus abençoe a sua vida, né, e a todos os irmãos, né, queremos assim agradecer, né, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja assim, né, sobre todos, né, concedendo a sua noite em paz, assim, na presença do Senhor, né. Nosso próximo encontro será quinta-feira, nós estaremos fazendo uma live, né, do PGM, né, que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus.